Seja bem-vindo à minha série sobre espiritualidade e vida cristã. Quem é Deus? Quem é esse Deus? Há uma história muito simples de Israel Schwartz, um judeu, que pergunta para Deus se era verdade que 1000 anos para Deus são como um minuto. E Deus lhe responde, é claro, Izzy, sim, é verdade. Então Izzy faz uma segunda pergunta, Yahvé, $1 milhão é como $1 para o Senhor? E Deus responde então para ele, é verdade. Então Izzy estende a mão e diz, Yahvé, me dá $1. Deus responde, dou sim, Izzy, espera só um minuto. É claro que é uma simples história para mostrar essa grandeza de Deus, a complexidade de conhecer a Deus. E é impossível a gente pensar na espiritualidade cristã sem experimentar esse Deus presente, mas um Deus também invisível, esse Deus amoroso, mas também um Deus eterno, maior que o universo, todo-poderoso. Inscreva-se no meu canal, participe, seja bem-vindo. A Bíblia também fala de muitos exemplos de pessoas que foram imediatamente afetadas pela presença de Deus. Abraão, aos 99 anos de idade, sua esposa encontram Deus. Deus lhes diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso, você está na minha presença, ser perfeito, firmarei a minha aliança contigo, te multiplicarei. Abraão então se prostra em terra. Você vê o caso também de Jacó, quando tem a visão de uma escada que descia e subia dos céus, e os anjos de Deus estavam nessa escada, e Deus então lhe diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus do teu pai Isaque, estou contigo, te guardarei por onde quer que tu fores, te farei tomar então essa terra vai lhe pertencer. Aquilo que eu prometi a Abraão, eu também lhe prometo. E Jacó sente o seguinte, esse lugar é terrível, este não é senão a casa de Deus, esse lugar aqui é a porta dos céus. E você vê outros exemplos, como Moisés apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, Deus lhe aparece numa chama de fogo, e no meio daquele matagal que ardia com fogo inapagável, e Deus lhe diz então, Moisés, eu sou Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Moisés esconde o rosto porque ele não consegue olhar para Deus. Isaías também, o profeta, vê um Deus assentado num alto e sublime trono numa época que faltava o rei na terra, enquanto esse Deus lhe fala, santo, 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 e os anjos ao redor lhe dizem, santo é esse Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Isaías então se sente perdido, humilhado. Ele fala, estou perdido, os meus lábios não sabem o que dizer, eu estou no meio de um povo de lábios impuros e eu estou vendo Deus dos exércitos. Ou também o exemplo do profeta Jeremias, quando a palavra de Deus lhe chega e Deus então lhe fala, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, te santifiquei, te dei como profeta às nações. Então Jeremias responde para ele, mas eu não sei nem falar, eu sou como um menino. Então Deus lhe diz assim, olha, eu vou cuidar de você, eis que ponho a minha palavra na sua boca, você estará falando às nações sobre o meu poder e você vai ter uma mensagem profética. E Jeremias então é lembrado de que Deus nos conhece antes mesmo da fundação dos tempos. Antes de formarmos no ventre materno, Deus já estava conhecendo. Você e eu não somos acidentes da história, não somos um produto aleatório do universo, não estamos vivendo no mundo sem propósitos. Deus está presente. A maioria dos discípulos de Jesus foi convertida, foi afetada por essa amizade, por essa convivência com Jesus. Após a ressurreição de Cristo, a chegada do Espírito, essa experiência com Deus passa a ser entendido pelas Escrituras e requer uma ação forte do Espírito Santo sobre a mente, sobre as emoções, sobre a consciência, sobre a vontade. E assim acontece conosco. Deus está presente. Eu quero convidar você a assistir aquela série The Chosen. The Chosen é um aplicativo que você pode até baixar aí no seu Android, no seu Apple, e você vai perceber esses encontros com Jesus, tipo Netflix. Muito interessante. Mas quem é Deus? Quem é Deus, afinal de contas? Eu já falei no vídeo anterior que a Bíblia descreve a doçura da presença de Deus. A alegria de ter esse Deus, experimentar esse gosto de experimentar Deus no coração. É um mix de um desejo emocional da alma, de experimentar Deus em Cristo, de conhecer o seu amor, de sentir a sua presença, uma compreensão também intelectual das coisas de Deus, um sabor espiritual, assim que vem um gostinho de satisfação, combinado a uma resolução de tomar decisões, de agir, de obedecer, de servir Deus. Isso aconteceu também, por exemplo, com Martinho Lutero, um professor, um pregador de teologia na Alemanha, durante aqueles períodos das reformas protestantes do século XVI, que tem essa experiência de conversão semelhante a Paulo no caminho de Damasco. Ele enxerga uma grande luz. No meio de uma terrível tempestade, ele é atingido por um raio, literalmente, que o lança ao chão. Atemorizado, afetado espiritualmente, Lutero abandona seus estudos na universidade, a recusa da sua família, ele ingressa no mosteiro beneditino e se torna um sacerdote. E esse é o início da sua vocação cristã.
Mas logo após a sua ordenação, ele, enquanto celebrava aquela ceia, aquela Eucaristia, ele foi dominado pelo pensamento da grandeza, do amor, da presença de Deus e quase sai correndo do santuário, literalmente. Dizem que Lutero tinha um entendimento imenso desse mistério de Deus, esse senso profundo da grandeza, da majestade, da santidade de Deus. Isso acompanha toda a sua vida. Nesse mundo confuso, cético, cínico em que vivemos, não existe nada mais consolador, fortalecedor, motivador do que crer nesse Deus pessoal, poderoso, sábio, presente que está conosco. Esse Deus que sabe todas as coisas. E esse Deus, eu quero falar agora, um Deus que pode todas as coisas. A gente fala em teologia, um Deus onipotente, ele pode todas as coisas. Esse Deus que nós falamos é mais poderoso que o universo inteiro. Quando a gente pensa no universo que nós vivemos, em todos os sentidos, ele é superlativo em todos os sentidos. É incomparável aos deuses do Olimpo, incomparável aos deuses eternos, os Vingadores da Marvel, muito maior, incomparável a um Superman, a uma Mulher Maravilha, que todos têm suas limitações e imperfeições. Não há nada maior. Não há nada maior do que esse Deus. E esse Deus é maior do que o próprio universo inteiro. Ele é o Criador. Ele é o designer do universo. Eu sou um pintor amador, você vê às vezes nos meus vídeos, eu gosto desse impressionismo, as paisagens me fascinam, cidades me fascinam. Eu conheço um pouquinho só de pintura, sou bem amador. Tal qual a personalidade do pintor dá-se a conhecer na combinação das cores que eu faço, nos toques, nas misturas de cores, os pincéis nos dedos, Deus também revela a sua própria identidade, seu próprio caráter, quando a gente olha ao redor, sua grandeza, sua beleza, sua criatividade, a inovação de Deus, a bondade, a sabedoria de Deus em todas as coisas ao nosso redor. Nas últimas décadas, os astrônomos anunciaram descobertas magníficas, surpreendentes. Esse mesmo espanto acontece quando a gente procura saber a idade do universo. A gente fala entre 12 e 15 bilhões de anos. O universo que começa com uma explosão, um Big Bang de imensurável poder. Deus dá esse start, o universo continua em expansão. A gente fala de trilhões de milhas, bilhões e bilhões de anos. E tudo isso é muito extraordinário, tudo isso é impossível da gente contar. Existe uma força atuante de maneira oposta à gravidade, de origem desconhecida. E essa força é chamada de energia escura. Ou quando a gente pensa nos massivos, ou os buracos negros supermassivos, enormes, com bilhões e bilhões de vezes superiores à força do nosso Sol, que captam qualquer coisa ao redor, inclusive a luz. E a gente descobre que a nossa galáxia também tem um buraco negro no seu núcleo. Ou jovens planetas, né? Será que o nosso sistema solar é único? O Hubble descobriu vários discos achatados de planetas ao redor de estrelas jovens, indicando que existem também sistemas planetários de formação. Pesquisadores, por exemplo, encontraram 3 planetas ao redor do Y Andrômeda que mostram uma localização aproximadamente trilhões de milhas da Terra, mas sistemas planetários muito comuns, muito semelhantes ao nosso. Quem sabe a vida fora da Terra? Nós não sabemos sobre isso. O filósofo e teólogo americano Moreland, ele, num debate com o ateísta, ele fala dessa harmonia delicada, afinada, que existe com centenas de constantes fundamentais e singularidades cósmicas. Na formação do universo, há um equilíbrio entre matéria e antimatéria que precisa ter uma precisão de uma parte em 10 bilhões. E quando você vê, por exemplo, Hoyle de Cambridge, da Universidade de Cambridge, falar da possibilidade da vida surgir espontaneamente, como sendo 10 elevado a 40 potência, o que seria equivalente para ele é como um tornado passar por um depósito de lixo e transformá-lo num Boeing 747. E como os cientistas identificaram dezenas e dezenas, na verdade mais de 100 características de uma galáxia no sistema solar que exigem uma sintonia fina, um equilíbrio exato para que haver existência da vida. Isso leva, por exemplo, o teólogo R.C. Sproul a falar de que se houver uma molécula dissidente em todo o universo, então Deus não é soberano, não é Senhor. E se Deus não é soberano, não é o Deus Altíssimo, então ele não é Deus. O que interessa, na verdade, nesses números é lembrar que essa criação é uma grande obra de arte de um Criador.
Deus fala, toda a natureza se expande. Essa natureza ela é boa, não é? O Grand Canyon é bom, Foz do Iguaçu, as cataratas do Niágara, o belo mar nordestino, as montanhas da Suíça, a floresta amazônica mostram que Deus é bom, que Deus é amoroso, que Deus é poderoso. Não é? A água potável que a gente tem, cada animal bebe e vai se alimentando daquela grama, isso está sendo sustentado por Deus, o Salmo 104 fala, por exemplo. A chuva é uma expressão do cuidado de Deus. Os raios de sol, o seu poder. O sol surge como uma poesia, como noivo, lá no Salmo 19. Essa gigantesca bomba de hidrogênio que converte a cada segundo 650 milhões de toneladas de hidrogênio em 645 milhões de toneladas de hélio, com extra de 5 milhões de toneladas está sendo convertido em energia. Isso tudo é como uma poesia para Deus. Isso mostra a beleza de Deus. O universo nada mais é do que um vasto símbolo da imensidão, da bondade, do amor, da infinitude desse Criador. Você olha ao redor e percebe a glória de Deus. A Bíblia fala muito sobre isso, que Deus é refletido na beleza, no poder, na majestade, na criatividade da sua criação. Você olha para o azul do céu e reflete a roupa real de Deus. Os textos bíblicos falam sobre os ventos como sendo mensageiros. Isso leva um poeta, o Gerard Hopkins, a escrever: o mundo está carregado da grandeza de Deus. É verdade, o mundo está carregado da grandeza de Deus. Os céus louvam as maravilhas, declaram a glória de Deus. E há muito mais evidências da existência de Deus, então, do que da não existência. Quando a gente pensa nisso tudo, a criação aponta para alguém infinitamente maior do que ela própria, o Criador. As próprias palavras do Albert Einstein: eu quero conhecer os pensamentos de Deus. O resto são detalhes. Toda a criação relembra então essa doce, graça amorosa presença de Deus. Isso, naturalmente, torna Deus um ser absolutamente único. Ele não precisa de nada, não precisa de ninguém, ele não precisa se relacionar a fim de viver bem, ele não precisa de alimento, água e ar como nós, ele não requer de força fora de si para sobreviver e por isso nós podemos contar com ele como aquele que cuida de nós. Alguns podem ficar chocados com tudo isso, mas o cristianismo não coloca o ser humano, mas sim Deus, no centro de todo o universo. Ao contrário do humanismo, do narcisismo que a gente vive. E se for verdade que esse narcisismo nosso é um distúrbio da nossa época, talvez a melhor maneira da gente lidar com o nosso narcisismo, com as nossas inseguranças, é confiar mais nesse Deus Criador que mantém o universo. Além do mais, o benefício de um universo centrado em Deus, a nossa autoestima é fenomenal. Se Deus se contenta apenas em gostar de nós, o universo seria administrado por uma divindade carente, instável. Quando a gente se relaciona com Deus absolutamente autossuficiente, amoroso, todo-poderoso, essa pode ser uma das melhores decisões para a gente lutar contra a nossa instabilidade emocional. Saber que Deus é soberano, altíssimo, poderoso, isso é profundamente reconfortante, consolador. É bom que você reconheça isso no meio de toda a nossa fragilidade, precariedade, imprevisibilidade da vida. Deus, o Criador amoroso, não perde o controle. Essa raiva, essa amargura que nós temos frequentemente, sinais da insegurança, a ansiedade que nós temos da vida, que frequentemente vem porque nós estamos focados nos nossos próprios problemas, nas nossas próprias preocupações, ela pode ser remediada quando a gente confia mais plenamente na grandeza, na soberania de Deus. E a gente pode enfrentar melhor nossas lutas e sofrimentos. Quando você acredita realmente que Deus faz, esse Deus Criador, faz com que todas as coisas cooperem, contribuam para o bem daqueles que pertencem a Ele, que amam a Deus, você poderá responder aos testes, desafios, crises da vida com mais tranquilidade, em vez de continuar alojando a raiva, alimentando-se de uma amargura no coração. Nós não poderemos desfrutar paz neste mundo, a não ser que estejamos prontos a confiar nesse Deus Criador em relação a todas as coisas da nossa vida e crer que Deus é sempre capaz de cuidar de você e de todas as suas necessidades, porque Ele é Deus Todo-Poderoso.